Em um momento encantador e surpreendente, uma menina de 10 anos se aproxima do The Rock no McDonald's para pedir ajuda, e o que ele faz em seguida transforma vidas para sempre, deixando todos emocionados e inspirados. O barco cortava as águas escuras do Rio Negro, enquanto Emily se agarrava à borda com as mãos trêmulas. Seus olhos vermelhos e inchados de tanto chorar fixavam-se na margem cada vez mais distante, onde pequenas luzes de Manaus ainda podiam ser vistas como vagalumes presos na escuridão. A tempestade se aproximava, tanto no céu quanto em seu coração. "Por favor, me diz que você não fez isso", implorou Duane, o remo firme em suas mãos calejadas. A luz da lua iluminava parcialmente seu rosto marcado, mas não escondia a decepção em seus olhos. "Você não pode ter entregado aqueles documentos. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e dar like. Diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos." Emily engoliu em seco, sentindo o peso dos papéis dentro da mochila que carregava. Papéis que valiam fortunas. Papéis que custavam vidas. "Eu não tinha escolha", ela finalmente respondeu, sua voz quase engolida pelo rugido distante dos trovões. "Eles têm o Jake." Duane congelou, o remo suspenso no ar por um momento, gotejando água na superfície espelhada do rio. "O quê? Meu filho? Como..." Ligaram há 3 horas. Emily lutava para manter a voz firme. "Disseram que se eu não entregasse os documentos sobre o esquema da mineradora até o amanhecer, eles... As palavras morreram em sua garganta. Atrás deles, o motor de uma lancha rápida rasgou o silêncio da noite amazônica. Duane olhou para trás, seu corpo tenso como uma corda prestes a se romper. "É ele", sussurrou. "Encontrou a gente." Brilho de uma arma refletiu sob a lua cheia. Emily mergulhou no fundo do barco, no exato momento em que o primeiro tiro cortou o ar, atingindo a água a centímetros da embarcação. Duane remou com força renovada, guiando o barco para um emaranhado de árvores parcialmente submersas. "Se entrarmos na reserva, talvez consigamos despistar", gritou Duane. "E o Jake?" Emily soluçou, agarrando-se à mochila como se fosse a própria vida do menino. "Primeiro precisamos sobreviver para salvá-lo." A lancha se aproximava rapidamente, seu farol cortando a escuridão como uma faca afiada. O homem no comando tinha um sorriso frio no rosto, o tipo de sorriso que Emily conhecia bem demais. Era Sarah Ramirez, a mesma pessoa que havia lhe mostrado fotografias de Jake amordaçado horas antes. Quando o segundo tiro estilhaçou a borda do barco a centímetros de sua cabeça, Emily soube que a noite seria longa e que nem todos chegariam, vivos ao amanhecer. 6 meses antes, Emily Johnson pisava pela primeira vez no escritório do Instituto de Proteção Ambiental da Amazônia, em Manaus. Aos 34 anos, a advogada ambiental carregava na expressão séria os anos de batalhas judiciais contra grandes corporações em São Paulo. Seu cabelo preto, cortado na altura dos ombros, emoldurava olhos castanhos sempre atentos, que agora observavam nas paredes cobertas de mapas da floresta e fotografias de comunidades ribeirinhas. "O caso é mais complexo do que parece", explicou o diretor Campos, um homem de meia-idade com barba grisalha e óculos de armação grossa. "A mineradora Águia Dourada tem autorização legal para operar na região, mas suspeitamos que estão muito além da área permitida." Emily folheou os relatórios preliminares. "E por que me chamaram?" "Vocês têm um departamento jurídico." "Porque precisamos de alguém que não tenha conexões locais. Nos últimos 3 meses, 2 de nossos investigadores pediram transferência depois de receberem ameaças. Um deles sofreu um acidente, aspas minhas, que o deixou no hospital por semanas." A advogada observou uma foto aérea que mostrava manchas amarelas contrastando com o verde intenso da floresta. Sentiu um aperto no peito. Ela havia crescido escutando histórias da Amazônia, contadas por seu avô indígena. A floresta estava em seu sangue, mesmo tendo crescido no concreto de São Paulo. "Quero um parceiro local que conheça o território", Emily afirmou, sem tirar os olhos dos documentos. Foi assim que conheceu Duane Johnson, guia ribeirinho de 39 anos, viúvo, pai de Jake,
Um garoto de 10 anos com o sorriso mais luminoso que Emily já vira. Duane tinha aquele tipo de beleza, rústica que vem da vida dura. Pele morena curtida pelo sol, cabelos negros levemente ondulados e mãos calejadas que contavam histórias de trabalho árduo. O que mais chamou a atenção de Emily, no entanto, foram seus olhos verdes incomuns herdados da mãe portuguesa, sempre atentos como os de um predador na floresta. Nasci e cresci nessas águas, Duane disse durante sua primeira expedição, navegando com destreza pelos afluentes do Rio Negro. Conheço cada curva, cada comunidade, e sei exatamente onde a águia dourada está destruindo o que não deveria. Nas semanas seguintes, Emily e Duane documentaram meticulosamente as violações ambientais. A mineradora havia subornado funcionários para falsificar relatórios, despejava mercúrio nos rios e operava em terras indígenas protegidas. Com o tempo, a relação profissional entre eles evoluiu. Emily encontrou em Duane mais que um guia, um homem que compartilhava sua paixão pela justiça. E Duane via em Emily a determinação de quem não recua diante de ameaças. Jake adorava quando Emily visitava sua pequena casa nas margens do rio. O menino a bombardeava com perguntas sobre a vida na cidade grande e mostrava orgulhosamente seus desenhos detalhados da flora e fauna locais. "Você vai salvar a nossa floresta?" perguntou Jake uma noite, enquanto Emily observava seus desenhos. "Vou fazer o possível", respondeu Emily, sentindo o peso da promessa. O que ela não sabia era que cada fotografia, cada amostra de água contaminada, cada depoimento coletado, era observado à distância. Ricardo Mendes, diretor de operações da Águia Dourada, mantinha informantes em todos os lugares. Ex-militar com conexões políticas poderosas, Ricardo era o tipo de homem que via a floresta apenas como recurso a ser explorado. "A advogada e o ribeirinho estão se aproximando demais", comentou com seu chefe de segurança. "Precisamos de um plano B." O plano chegou na forma de um envelope entregue a Sofia. Dentro, fotos de sua família em São Paulo e um recado simples: "Acidentes acontecem todos os dias." Sofia não contou sobre a ameaça a Paulo. Em vez disso, intensificou a investigação. Quando finalmente reuniram provas suficientes para derrubar a operação da mineradora, incluindo documentos internos vazados por um funcionário arrependido, ela sentiu que a vitória estava próxima. "Amanhã entregamos tudo ao Ministério Público Federal", comemorou Paulo, abraçando-a após organizarem a última pasta de documentos. O abraço durou mais que o necessário. Quando se afastaram, algo havia mudado entre eles. Paulo tocou o rosto de Sofia com delicadeza, como se ela fosse tão frágil quanto as orquídeas da floresta. O beijo que seguiu tinha gosto de café, de chuva amazônica e de esperança. Naquela noite, sob o teto de palha da casa de Paulo, com o som do rio ao fundo, Sofia sentiu-se em casa pela primeira vez em anos. Na manhã seguinte, Clara não estava na escola. "Mais rápido!" gritou Sofia enquanto a lancha de Ricardo se aproximava perigosamente. Paulo guiava o barco pelos igarapés estreitos com a habilidade de quem nasceu nas águas. A chuva começava a cair, primeiro como uma cortina leve, depois como um dilúvio, que reduzia a visibilidade a poucos metros. Isso era bom, tornava mais difícil para Ricardo mirar. "Temos que chegar à comunidade do seu Joaquim", Paulo gritou acima do barulho da tempestade. "Fica a 20 minutos rio acima. Lá poderemos pedir ajuda." Sofia verificou o celular, sem sinal. A floresta densa ao redor era tanto abrigo quanto prisão. Enquanto navegavam pelo labirinto de água e vegetação, ela não conseguia parar de pensar em Clara. A menina devia estar aterrorizada. "Por que não contou sobre as ameaças antes?" perguntou Paulo, sua voz uma mistura de desespero e acusação. "Eu ia contar tudo hoje." Sofia engoliu o nó na garganta. "Achei que podíamos proteger vocês dois se ninguém soubesse o quão próximos estávamos." Um tiro atingiu o motor do barco, que tossiu e morreu. Paulo praguejou, pegando os remos novamente. "Não vamos conseguir", murmurou Sofia, vendo a lancha de Ricardo se aproximar como um tubarão perseguindo sua presa. "Tive uma ideia", Paulo disse,
remando furiosamente, em direção a um braço estreito do rio. Vê aquele caminho entre as árvores? Leva a uma área de Igapó. A lancha dele não pode entrar lá, é raso demais. Eles enfiaram o barco entre troncos parcialmente submersos, a vegetação densa fechando-se atrás deles como uma cortina protetora. A lancha de Ricardo parou na entrada do igarapé, seu farol vasculhando a escuridão. Sofia! A voz de Ricardo ecoou pela floresta. Sei que está aí, tenho a menina, traga os documentos ou ela paga o preço. Paulo congelou, seu rosto uma máscara de terror. Sofia tocou seu braço. Ele está blefando, sussurrou. Não pode ter trazido. Clara aqui. Como se para contradizê-la, um grito infantil cortou o ar noturno. Papai, socorro! O corpo de Paulo tremeu como se tivesse levado um choque. Clara! Sofia segurou-o com força. Espera, pode ser uma armadilha. É minha filha. Paulo sibilou, os olhos verdes brilhando de raiva e medo. Se você for, ele mata vocês dois, Sofia implorou. Deixe-me ir. Entregarei os documentos e negociarei a libertação dela. Não confio nele. Eu também não, mas confie em mim. Paulo olhou para as mãos de Sofia, agora segurando a mochila com os documentos. Em seus 6 meses juntos, ele aprendera a reconhecer aquela determinação em seus olhos. Era a mesma expressão que ela tinha ao enfrentar madeireiros ilegais ou ao confrontar funcionários corruptos. Sofia Almeida não recuava. Tenho uma arma escondida debaixo do banco, Paulo disse finalmente. Se ele tentar algo, Sofia assentiu. Fique aqui. Se não voltarmos em 30 minutos, siga para a comunidade e traga ajuda. Ela remou de volta ao canal principal, deixando Paulo escondido no Igapó. Cada abraçada era difícil, não apenas pela correnteza, mas pelo peso da decisão que havia tomado. Quando finalmente se aproximou da lancha, viu Ricardo sorrindo sob a chuva, uma mão segurando uma arma, a outra agarrando o braço de Clara. A menina parecia minúscula ao lado do homem musculoso. Seus olhos, tão verdes quanto os do pai, estavam arregalados de medo. Sofia! Gritou Clara ao vê-la. Finalmente sendo sensata, Ricardo comentou quando Sofia parou o barco ao lado da lancha. Os documentos, por favor. Sofia ergueu a mochila. Solte a menina primeiro. Ricardo riu. Não estamos negociando, os documentos agora. Como sei que não vai matá-la mesmo que eu entregue tudo? Não sabe. Ricardo deu de ombros. Mas sabe com certeza o que acontece se não entregar. Sofia lançou um último olhar para Clara. A menina tremia, mas havia algo em seus olhos além do medo. Uma determinação familiar. Está bem. Sofia jogou a mochila para a lancha. Está tudo aí. Ricardo soltou Clara por um momento para pegar a mochila. Foi tudo o que a menina precisou. Com uma força surpreendente para alguém tão pequeno, Clara mordeu o braço de Ricardo e se jogou na água. Clara! Sofia gritou, mergulhando atrás dela. A água escura engoliu as duas. Sofia nadou desesperadamente na direção onde vira a menina desaparecer. Acima, ouviu tiros e xingamentos de Ricardo. Quando seus pulmões queimavam, implorando por ar, seus dedos tocaram o tecido da camisa de Clara. Puxou a menina contra si e emergiu ofegante. Aguentem firme! A voz de Paulo soou próxima. Ele havia saído do esconderijo e remava em sua direção. Um novo tiro, e Paulo caiu para trás. Clara gritou ao ver o sangue manchando a camisa do pai. Sofia nadou com Clara até o barco, içando a menina primeiro e depois subindo com esforço. Paulo estava caído no fundo da embarcação, uma mão pressionando o ombro ferido. Ricardo recarregava a arma na lancha. Consegue remar? Sofia perguntou desesperada. Paulo assentiu com dificuldade. Juntos, sincronizaram os remos e se afastaram, rapidamente em direção ao Igapó. Vocês não vão escapar, gritou Ricardo ligando o motor da lancha. Foi então que o céu amazônico finalmente desabou por completo sobre eles. Um relâmpago atingiu uma árvore próxima, que desabou na água diretamente no caminho da lancha. O impacto foi violento. A embarcação de Ricardo virou, lançando-o na água turbulenta. Sofia não olhou para trás. Concentrou todas as suas forças em remar para longe dali,
para o coração da floresta que agora os protegia. 2 horas depois, eles chegaram à comunidade de Seu Joaquim. A chuva havia diminuído para uma garoa constante. Paulo estava pálido pela perda de sangue, mas consciente. Clara dormia, exausta, encolhida contra o peito do pai. Vamos precisar de um médico, Sofia disse a Joaquim, um senhor de idade com rosto enrugado, como um mapa da floresta. E da Polícia Federal. O rádio está funcionando, respondeu o velho, olhando preocupado para o ferimento de Paulo. Minha neta é enfermeira, vai cuidar dele até o resgate chegar. Enquanto esperavam pela ajuda, Sofia sentou-se ao lado de Paulo na pequena enfermaria improvisada. Clara havia sido levada para comer algo e se acalmar com as outras crianças da comunidade. Os documentos, murmurou Paulo. Não se preocupe com isso agora. Mas todo o nosso trabalho, as provas... Sofia sorriu, um sorriso cansado, mas triunfante. Não estavam todos na mochila. Os mais importantes eu enviei digitalizados para o Ministério Público ontem à noite, depois que você dormiu, e os originais estão seguros com o diretor Campos. Paulo. Tentou se sentar fazendo uma careta de dor. Você sabia que algo assim podia acontecer? Sempre soube que era uma possibilidade. Sofia suspirou, segurando a mão dele. Só não imaginei que envolveriam a Clara. Como ela estava com ele? A última vez que a vi, estava dormindo em casa. Ele contou durante o caminho. Invadiu sua casa de madrugada e a levou. Estava usando Clara para me forçar a entregar os documentos e depois... Sofia não conseguiu terminar. Paulo apertou sua mão. Você arriscou tudo para salvá-la. Ela é como uma filha para mim também. Sofia admitiu, as lágrimas finalmente vencendo suas defesas. Vocês dois são minha família agora. Lá fora, o som de um helicóptero cortou o ar. O resgate havia chegado. Paulo puxou Sofia para mais perto, ignorando a dor no ombro. Quando isso tudo acabar, ele sussurrou, quero mostrar para você o nascer do sol no encontro das águas. É o momento em que a floresta desperta, quando tudo parece possível. Sofia encostou a testa na dele, fechando os olhos. Já estou ansiosa por isso. 3 meses. Depois, Sofia estava de pé no Tribunal Federal em Manaus, apresentando as provas finais contra a mineradora Águia Dourada. Ricardo Mendes havia sobrevivido ao acidente no Rio, apenas para ser preso pela Polícia Federal dias depois, tentando fugir para a Colômbia. As evidências eram esmagadoras. Documentos internos mostravam o esquema de corrupção que se estendia até Brasília. Quando a juíza anunciou a suspensão imediata de todas as operações da mineradora, Sofia sentiu um peso enorme deixar seus ombros. Na primeira fileira da audiência, Paulo e Clara aplaudiam, junto com dezenas de ribeirinhos e indígenas cuja terra e água haviam sido envenenadas. Ao sair do tribunal, acompanhada de Paulo e Clara, Sofia foi recebida por repórteres. Como? Se sente agora que o caso está resolvido? Perguntou uma jornalista, empurrando um microfone em sua direção. Não está resolvido, Sofia respondeu, com Clara segurando sua mão. A vitória no tribunal é apenas o começo. A floresta precisa de décadas para se recuperar. As pessoas afetadas precisarão de compensação e assistência médica por anos. O trabalho continua. E você pretende ficar em Manaus para acompanhar esse processo? Insistiu a repórter. Sofia olhou para Paulo, que sorriu. Clara apertou sua mão. Sim, respondeu, sentindo a certeza em cada fibra de seu ser. Meu lugar é aqui agora. Mais tarde naquele dia, conforme prometido, Paulo a levou para ver o nascer do sol no encontro das águas, onde o Rio Negro escuro se encontra com o Rio Solimões Barrento, correndo lado a lado, sem se misturar por quilômetros. Clara dormia no barco, enquanto Paulo apontava para o horizonte onde os primeiros raios dourados começavam a surgir. Dizem que quem bebe da água da Amazônia sempre retorna, Paulo comentou, abraçando Sofia por trás. Não preciso retornar, ela respondeu, observando os tons de laranja e rosa refletidos na água. Já estou em casa. O sol despontou completamente, iluminando os três no pequeno barco.
Não mais advogada, guia e criança, mas uma família forjada nas águas turbulentas da maior floresta do mundo. Sofia sabia que novos desafios viriam. A ganância humana era tão antiga quanto a própria floresta. Mas agora ela tinha algo pelo que lutar que ia além dos processos judiciais e das causas ambientais. No silêncio das águas, ela havia encontrado sua voz.